Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Horizonte da Mente. Eu sou a Daniela Velani, eu sou terapeuta e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento, amor próprio, dependência emocional, ciclos repetitivos, relacionamentos tóxicos, enfim. Tudo isso para ajudar você de alguma forma a ter uma vida mais leve, mais saudável, uma mente mais equilibrada. E sair dessa dependência emocional, né? Que muitas das vezes nós estamos, e muitas das vezes também sem perceber. Gente, às vezes a gente só acha que a gente é dependente emocional se a gente tiver um relacionamento afetivo, né? Entre homem e mulher. Ou entre casais, enfim, aí de todos os sexos. A gente acredita que a gente é dependente emocional só se a gente tiver um relacionamento assim. Mas, e talvez algumas pessoas não se identifiquem quando eu falo sobre a dependência emocional, porque eu uso o relacionamento afetivo como um dos exemplos, né? Mas, gente, a dependência emocional, ela está por todas as partes da sua vida. Ela está em todo lugar. E você não sabe, você não percebe, você não tem ideia disso. E eu falo isso por causa que eu vivi isso, né? E eu vivo isso também. E eu era uma pessoa totalmente dependente emocional, né? Não só nos relacionamentos, mas em todas as áreas da minha vida, né? Amizade, trabalho, dinheiro. Então, eu era dependente emocional dos meus filhos também. Inclusive, hoje, o assunto vai ser a dependência emocional nos filhos. Mas você pode usar esse mesmo exemplo para expandir para todas as outras áreas da sua vida, para todos os outros relacionamentos. É a mesma coisa, vai servir do mesmo jeito. E o que acontece? Gente, você só vai conseguir realmente amar alguém de fato quando você primeiro aprende a amar a si mesmo, tá? Não existe outra forma e eu vou te explicar o porquê. E eu vejo muita gente resistir essa ideia de que elas precisam se amar primeiro para aí sim ela conseguir amar, conhecer o verdadeiro amor e aí sim conseguir amar o outro de verdade. E isso inclui os filhos. Uma vez, uma cliente minha, ela deixou de fazer o tratamento comigo porque eu falei para ela que ela era a pessoa mais importante da vida dela. E ela tem um filho pequeno. Ela não falou na hora, mas eu percebi o desconforto que ela ficou quando eu falei, que eu perguntei pra ela, né? Quem era a pessoa mais importante da vida dela naquele momento? Ela não hesitou em falar que era o filho dela, né? A pessoa mais importante da vida dela. E eu falei pra ela, e se eu falar pra você que a pessoa mais importante da sua vida é você? Ela se sentiu ofendidíssima, né? Eu falei pra ela, presta atenção. Você é a única pessoa que vai ficar com você pro resto da sua vida. Não existe outra pessoa que vai ficar com você pro resto da sua vida, né? O seu filho, a qualquer momento, ele vai embora e você vai ficar, né? E para que o seu filho ele se sinta bem, você primeiro tem que estar bem. Caso contrário, ele também não vai estar. Então, apesar de eu falar isso pra ela, mesmo assim ela não entendeu. Assim, ela não entendeu. Eu percebi que ela ficou ofendida com isso. E depois ela não voltou mais na sessão. Ela ficou inventando umas desculpas e não voltou mais nas sessões. Mas olha só o que acontece. Gente, pra você ver, né, o tamanho da nossa inconsciência, o tamanho da nossa, muitas das vezes, da nossa insanidade. É a gente achar que a gente vai conseguir amar o outro sem amar a si mesmo primeiro. Porque olha só, quando você chega no nível de conseguir amar a si mesmo primeiro, é porque você já aprendeu a dar pra você tudo que você precisa. Porque o amor próprio, ele é uma construção. Ele é uma construção e você constrói ele todos os dias, né? A partir das suas escolhas, as escolhas que você faz pra si mesmo. De você aprender a se acolher, a se olhar, a entender as suas emoções, a lidar com as suas emoções, né? A suprir as necessidades que você precisa. E aí sim você começa a aprender a se amar nesse lugar. Não tem como ser de outra forma. E aí, quando você aprende a se amar de verdade, é quando você está pronto para amar o outro. Porque se você não
se você está cheio de necessidades não supridas dentro de você, você projeta, né, a forma como você se sente no outro. E aí você fica o tempo inteiro tentando mudar o outro para que o outro atinja as expectativas e preencha o vazio que é seu, certo? E nesse movimento, você de fato não tá amando o outro, porque você não consegue aceitar o outro como ele é. Você vai ficar o tempo inteiro tentando mudar o outro para que o outro atinja a sua expectativa. E eu vou usar os filhos como exemplo, porque muitas das vezes nós somos totalmente dependentes emocionais dos nossos filhos. A gente tá o tempo inteiro tentando reprimir os nossos filhos. Pra você ver que você só vai conseguir amar até o seu filho de verdade quando você se amar primeiro. Então não é. Olha só que quando eu falei isso pra ela, ela achou que ela era egoísta fazendo isso. Mas ela já está sendo egoísta sem perceber. Tá? Muitas das vezes nós já estamos sendo egoístas e não estamos vendo. Porque quando a gente não se ama de verdade, a gente está cheio de buracos, a gente está cheio de falta, a gente tá ali tentando mudar os nossos filhos a todo custo para que eles atinjam as nossas expectativas, né? E a gente fica ali o tempo inteiro dizendo que o filho tem que ser assim, que o filho tem que ser assado, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, que ele tem que falar assim, que ele tem que isso, tem que aquilo. E aí, de fato, você acredita que o seu filho vai realmente, de fato, se sentir amado? Não vai. Ele não vai se sentir amado, porque a gente só consegue se sentir amado quando a gente é aceito de verdade. A gente só consegue se sentir visto quando a gente é aceito de verdade. E quando você tem essa atitude, você está criando mais um dependente emocional, porque o seu filho também vai se tornar dependente emocional. Porque ele não vai poder ser quem ele não vai se sentir aceito, e aí ele vai ficar buscando nas outras pessoas uma forma de se sentir aceito, de se sentir validado. Porque ele não conseguiu sentir, não recebeu isso, né? Não recebeu, porque se você está tentando mudar o tempo inteiro os seus filhos para que eles atinjam a expectativa que é sua, você não tá ali aceitando, não tá validando, não tá dando pro seu filho o que ele realmente também precisa. E aí vai crescer cheio de necessidades, cheio de faltas, e aí vai ser um dependente emocional também. Entende? Então, eu aprendi isso na prática com os meus filhos. Não só com os meus filhos, mas com todas as minhas relações. Eu tô usando os filhos como exemplo, mas você pode levar isso para todas as relações. Se a forma como você se sente depende de como o outro se comporta, ou depende das circunstâncias externas, você é dependente emocional. Eu descobri que eu era dependente emocional do dinheiro, eu descobri que eu era dependente emocional dos meus amigos, eu descobri que eu era dependente emocional dos meus relacionamentos, né? Porque as pessoas, elas teriam que agir de tal forma específica para depender de como eu me sentia. Então, eu realmente era dependente emocional. Vim descobrir agora, o tempo agora que eu era dependente emocional do dinheiro, né? Eu dependia de ter dinheiro ou não para me sentir bem, para me sentir feliz, para me sentir realizada, né? E quando eu não tinha, eu não sabia de onde que vinha o dinheiro, eu ficava totalmente desesperada, ou seja, dependente emocional do dinheiro. Então, você é dependente emocional talvez de várias formas, mas você não saiba. E, como eu falei, né, eu vivi isso na prática e eu tô aqui, né, mostrando pra vocês que como é ser dependente emocional, né, e que existe uma forma, assim, de você sair dessa dependência emocional. E essa forma é só amando a si mesmo. Aí sim você vai conseguir não só, né, construir esse amor próprio por você muito grande, mas essa autoconfiança, essa autossegurança, sabe? A sua verdadeira autoestima, né? Porque você não vai estar à mercê do que está externo, né? Então, gente, eu acho que eu queria falar só isso mesmo. E que não ache egoísmo amar a si mesmo, não é.
Não é, muito pelo contrário, egoísta você tá sendo agora. Em tentar ficar mudando as pessoas pra adaptar da sua forma e para suprir as suas necessidades e definir a forma como você se sente. Isso sim é egoísmo. E quando você ama de verdade, é aí sim que você realmente ama o outro genuinamente. Isso que é o amor verdadeiro. Aceitar as pessoas como elas são, tá? Então é isso. Se esse vídeo fez sentido pra você, curte, dê um joinha, envia pra alguém que você acredita que precisa ouvir isso hoje, tá? E eu criei um grupo, gente, esse grupo ele é gratuito, onde eu compartilho exercícios, insights, né, para que você comece a iniciar essa transformação, porque é uma jornada, A jornada do autoconhecimento, do amor próprio, ela é uma construção e não é da noite pro dia, né? E tudo à sua volta tá contribuindo para que você construa isso, tá? Então é isso. Beijo. O link do grupo vai estar na bio, tá? Quem quiser entrar está convidado. E vamos nessa, juntos, trabalhar para sair dessa dependência emocional. Porque eu também estou no caminho, tá? Já consegui me desprender emocionalmente de muitas coisas. Mas ainda eu continuo no caminho. Sempre vou descobrindo uma coisa ali, outra ali. Descobri que eu era dependente emocional do meu cabelo, gente. Essa do meu cabelo, depois eu conto. Eu vou contar pra você depois o porquê que eu descobri que eu era dependente emocional do meu cabelo e tinha um apego emocional muito grande por ele. Beijo, gente. Tem muito a ver na minha infância também, tá? O que aconteceu com meu pai. Então tá, beijo. E até a próxima.